Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Fala Universitário, um programa feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. Meu nome é Daiane Menezes e hoje nós vamos falar sobre criatividade. Então, se você se interessa por esse tema, já curte o nosso vídeo aí e manda para as pessoas interessadas. Eu tenho certeza que vai ser ótimo, porque a convidada de hoje é uma das pessoas que mais me ensinou sobre criatividade, a minha amiga querida Amanda Morim. Amanda ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e líder do Departamento de Comunicação da Igreja Verbo da Vida em Mossoró. Seja muito bem-vinda, Amanda. Olá, pessoal que está nos assistindo. Olá, Daiane. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito privilegiada e eu estou com muita expectativa para um bate-papo muito criativo. Ótimo. E, Amanda, eu queria começar você falando um pouquinho da sua vida acadêmica, como foi sua experiência na universidade, o que mais você acha que te agregou esse curso, para depois nós entrarmos um pouquinho na temática de criatividade. Então, como a Daiane falou, eu sou graduada em Comunicação Social com habilitação no Jornalismo pela Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte. Eu sou cearense e eu gosto de pensar que a minha trajetória, né, no curso de comunicação, no jornalismo, começa lá no Ceará, com a minha família. E eu acho que depois a gente pode abrir uma janela para falar sobre isso, mas eu não tinha nenhuma referência sobre ensino superior na minha família. Eu fui a primeira pessoa a desbravar esse caminho. E aí já foi um baque, mas foi também legal descobrir algumas coisas, mas foi muito desafiador justamente por não ter uma referência. E graças a Deus eu tive uma oportunidade dourada, assim, né? Uma oportunidade de ouro, que foi nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. Eu comecei a estudar em uma escola que tinha uma proposta bem diferente da escola que eu já fazia parte, e ela era bem mais intencional nessa questão mesmo do ensino superior. Eu lembro que os 3 anos de preparação para o vestibular, para o Enem, nós focamos, né? E eu fazia parte da sala de humanas. Tinha humanas, biológicas e exatas, e assim já foi uma preparação para saber se eu já tinha alguma afinidade e tudo. E nesse terceiro ano do ensino médio foi assim, chave, para descobrir se era aquilo mesmo que eu queria. Claro que depois, com os anos da faculdade, eu fui confirmando, algumas coisas eu fui... os castelos de areia também foram sendo destruídos, outros construídos. Eu tive ótimas experiências na faculdade, mas essa oportunidade, assim, mudou a minha vida. E a minha trajetória na universidade, eu comecei, como acho que quase todos os alunos começam também, né, com muita empolgação. Eu estava com muita expectativa. De fato, era um curso que eu queria fazer. É o meu amor, é o meu xodó até hoje. Eu falo que a comunicação, até hoje, ela é o meu parque de diversões. Eu gosto, eu acho que é uma área super ramificada, ela tem um leque de opções mesmo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu entrei com essa expectativa, é o curso que eu queria. E eu sei que muitas vezes essa não é a realidade das pessoas. Algumas entram com expectativa em um retorno financeiro, em uma aprovação social, mas eu entrei nesse curso primeiro porque eu entendia um propósito na minha vida ligado a isso, e embora naturalmente eu não visse algumas confirmações, porque eu era extremamente tímida, tinha muita dificuldade para comunicar, e na verdade é o que eu trabalho até hoje. Mas eu tinha um amor, que era a comunicação, que era as várias vertentes da comunicação, seja no desenho, na fotografia, na dança, na arte. E eu entrei com essa expectativa de conhecer histórias, de conhecer pessoas. E na faculdade, eu gosto de pensar que a faculdade, a universidade, o ensino superior é um pequeno mundo. Você tem hierarquias, você tem vários níveis de relacionamento. E aí eu fui crescendo nisso, fiz muitas amizades. Eu era aquele tipo de aluno que entrava em toda oportunidade que eu conseguisse, né, que eu visse, que eu observasse que seria proveitosa para o meu crescimento na universidade, meu crescimento e desenvolvimento mesmo intelectual. E isso também fez toda a diferença, aproveitar
as oportunidades. E vieram os estágios, os projetos de extensão, mas eu acredito que a gente vai falar sobre isso com mais calma, posteriormente. Isso. Pronto, Amanda, eu queria saber, para quem está olhando esse curso como uma opção, né? Jornalismo, tá, acho que no imaginário dos leigos, assim como eu, é muito aquela pessoa que apresenta um jornal na televisão e tudo. Mas existem muitas possibilidades dentro desse curso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas possibilidades para a pessoa que está ali pensando, será que jornalismo é para mim? Será que comunicação social é para mim? O que que você faz depois? Quais são as possibilidades e oportunidades que você tem a partir desse curso? Então, gente, para você que deseja esse curso, para alguém que fez esse curso e que ama esse curso, ama também a universidade no qual eu prestei vestibular e fui aprovada, faça esse curso. Faça esse curso. Não sei se eu sou a pessoa, né, assim para falar dele, mas ele é um curso tão diversificado, sabe? Mas é engraçado, porque é uma situação que eu passo até hoje. Sempre que eu falo, geralmente são as pessoas que apresentam, né? A mãe, pais, amigos. Ah, ela é Amanda, ela é jornalista. As pessoas já me imaginam como âncora do jornal. E eu acho que, como você falou, né, no imaginário coletivo, essa é a imagem que as pessoas têm de um jornalista. Alguém apresentando o jornal, um blazer, né, e dando notícias. Mas existem muitas áreas, muitas vertentes que alguém formado em jornalismo, porque eu sei que algumas universidades elas já têm essa vertente assim mais intencional, como também um comunicólogo, né? Alguém formado em comunicação social. Tem muitas, muitas, muitas vertentes. Então, se arrisque, você vai conhecer algumas vertentes e naquilo que você tiver mais afinidade, certamente você vai se enveredando. E assim, é bem interessante, eu acho, esse curso também para quem tem interesse em trabalhar com mídias sociais, para trabalhar com marketing, não é tão específico, né? Mas você que tem habilidades que são bem interessantes, tipo fotografia, vídeo, tem todas essas possibilidades dentro desse curso, você tem uma noção com ele. Sim, sim. Eu lembro que eu tive cadeiras, né, disciplinas de diagramação, por exemplo. Acho que as pessoas nunca imaginam. Tem pessoas que nem sabem o que é diagramação, né? Mas a diagramação quando você compra um livro, você vê que ele está todo formatado, né? Em um design, está feito ali um layout. E o profissional que diagrama esse livro, que faz o projeto gráfico de um livro, é um diagramador. E nós temos na nossa... Eu não sei, na verdade, se o curso ainda está com essa disciplina, mas quando eu estava na graduação, era uma das disciplinas, projeto gráfico e diagramação. Então, nós aprendíamos não somente a como escrever um jornal, mas nós aprendíamos também a como estruturar esse jornal, diagramar esse jornal. E também livros, reportagem, enfim. E, inclusive, esse foi um dos meus grandes amores na universidade. Foi lá que eu comecei a me interessar pela diagramação e eu trabalho com diagramação até hoje, paralelamente a alguns outros trabalhos e projetos que eu desenvolvo. E eu gosto muito, é bem interessante quando algumas pessoas falam sobre não julgar o livro pela capa, mas é impossível para o diagramador, para alguém que trabalha com isso, que faz capas, que diagrama as folhas, não julgar o livro pela capa. Mas, enfim, foi uma das disciplinas. Nós tivemos também disciplina de fotojornalismo, que foi uma também que eu amei. E nós tivemos muitas aulas em campo para acompanhar alguns eventos da cidade, alguns momentos assim. E era interessante porque nessa diversidade das disciplinas, a gente já via quem tinha afinidade para o quê, quem não tinha tanta afinidade, entende? Então, já no próprio curso, você já consegue identificar no que é que dentro da comunicação você tem mais afinidade ou que você não tem tanta afinidade. Se descobrir, né? Exato. Eu queria também saber um pouco dentro da sua formação, como foi a experiência de estar agora, né, participando de uma TV da Rede Verbo, no caso, que você é líder, né, na Rede Verbo aqui. E como foi essa experiência, né, de desbravar uma TV, iniciar também no YouTube? Como foi? Me conta essa história. Então, como tudo aquilo que a gente se propõe a desbravar, e eu não digo isso como... Eu tenho muitas pessoas, né? Na verdade, eu estou participando, cooperando com isso, e
eu entendo isso como um grande privilégio, primeiramente de Deus, e depois de pessoas que acreditam em mim, que veem um potencial e que investem nisso, né? Investem com tempo, com recurso. E dentro dessas pessoas, o pastor Jackson e a Aurélia, que são os pastores presidentes da Igreja Verbo da Vida de Mossoró. E é bem interessante a minha trajetória, a minha história na igreja. Eu lembro que eu estava passando por um momento de muita pressão e já na universidade também, né? Eu tinha deixado os meus pais, a minha família e vinha passando por um tempo de muita pressão emocional por causa de tantas mudanças, né? E eu lembro que eu tinha o costume de sair, caminhar, correr e em uma desses momentos eu estava caminhando, não lembro se eu estava voltando do supermercado ou indo, mas enfim. A nossa igreja ficava em uma das avenidas principais aqui, né, perto das universidades. E em um desses momentos eu entrei na igreja. Não tinha ido ainda, mas eu entrei na Igreja Verbo da Vida de Mossoró. E nesse exato dia, estava tendo um treinamento de comunicação. Então, despretensiosamente, eu perguntei ao pastor se estava tendo culto, se estava tendo algum momento que eu pudesse participar. E não estava tendo culto, né? Não uma programação eclesiástica. Mas ele não perdeu a oportunidade, né? E me convidou para participar do treinamento de comunicação que estava tendo. Era um treinamento de filmagem com pessoas que estão na equipe ainda hoje, na equipe de filmagem da nossa igreja. E aquilo arrebatou meu coração, porque eu pensei, nossa, que igreja visionária. Que igreja visionária, né? De abraçar a comunicação e desenvolver a comunicação, o audiovisual, a fotografia, a comunicação no geral como um meio para alcançar as pessoas com uma mensagem mesmo de paz, entende? E aí começou. E eu comecei servindo na igreja mesmo, e sirvo na igreja até hoje, além do meu expediente. Sirvo na igreja, sirvo na liderança, sirvo em alguns momentos específicos e sirvo naquilo que é necessário, né? Mas chegou em um dos momentos da universidade em que eu estagiaria, né? E me chegou essa proposta por parte da Igreja Verbo da Vida de estagiar lá como comunicadora. E eu aceitei, obviamente, e aí eu fui crescendo, né, e me desenvolvendo muito, graças a Deus e graças a essas pessoas também que me receberam, que me apoiaram quando eu era uma aluna da graduação de comunicação. E eu fui, inclusive, a primeira estagiária também da igreja. Então, foi muito desafiador, porque, como eu disse, todo desbravar, ele pede esse investimento, né? Mas eu digo para você que que oportunidade, sabe? Porque hoje eu trabalho com pessoas íntegras, pessoas que investem em outras pessoas, e isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, participar desses bastidores, assim, de uma igreja e participar, e, como eu já falei, é a igreja que eu congrego. Então, tem esse desafio, porque há um vínculo de lealdade e fidelidade que, por meio da excelência, eu tento prezar para realmente passar para as pessoas algo que a gente está tentando, está buscando viver. Então, eu não abriria mão, assim, de trabalhar em um outro lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar também em outros setores, em emissoras locais aqui, mas por um propósito mesmo e por um desejo pessoal, eu fui dando sim a todas as propostas que a Igreja Verbo da Vida me deu, e eu sou muito grata. Que bom. E assim, Amanda, eu acho que para falar com o pessoal também, às vezes nós buscamos pelas oportunidades mais consolidadas, né? Oportunidades dentro de lugares que já estão prontos, mas o desbravar é realmente uma oportunidade muito, muito maior. Porque se você conseguir desbravar onde está iniciando, você vai conseguir com certeza também, quando chegar em um lugar que as coisas, uma TV maior, maior no sentido de ter mais público, de ser mais conhecida, mais antiga, você vai ter também, já está pronto para aquilo, né? E também assim, o nosso crescimento pessoal. Eu acho que a conquista de você sentir que está fazendo parte de algo que vai se transformar em algo muito maior. Exato. Nossa, eu acho que dentre
dentre aquilo que eu venho experimentando, isso é uma das coisas que eu sou mais grata e onde eu vejo mesmo meu desenvolvimento. Porque não foi só um desenvolvimento técnico, e eu quero falar sobre isso, né? Eu tive a oportunidade, como eu era uma das únicas pessoas que tinha mais proximidade e experiência com essas áreas de audiovisual, eu fiquei muito livre para testar muitas coisas. E até hoje, graças a Deus e graças à liderança da igreja, eu tenho muita liberdade para ser versátil. Então, já houve um tempo em que eu servi com mais intencionalidade na fotografia, ou um outro tempo no audiovisual, e agora nós estamos, como a gente está desbravando uma TV, então todos esses bastidores de TV, de software, de coisas que as pessoas não fazem noção de como acontecem, eu estou tendo essa experiência, e isso é muito enriquecedor. É incrível. É muito enriquecedor. E no que diz respeito à parte técnica, né, isso tendo essas experiências e essas vivências de bastidor, de TV e de comunicação também. Mas, exatamente como você falou, uma área de desenvolvimento pessoal, né? Porque são muitos vínculos. Eu tenho vínculos de pessoas que também trabalham comigo, contratadas, e que trabalham de forma integral na igreja, com outros pastores e líderes religiosos também, mas já tem também outros voluntários, então são muitos tipos de relacionamentos, né? Tem pessoas que chegam e, como em qualquer outro lugar, a gente tem um nível de relacionamento, mas por causa do serviço, de estar trabalhando junto, de estar desenvolvendo algo junto, a gente vai crescendo ali. E eu pude amadurecer muito na empatia, na excelência no serviço, de entender as pessoas, de exercer influência e também receber a influência de pessoas. Então, isso fez toda a diferença. Eu acredito que até hoje vai ser assim. Isso vai fazer toda a diferença no meu currículo enquanto profissional. Ótimo. E, Amanda, então vamos falar um pouco sobre criatividade, como eu falei com o pessoal. Você foi uma das pessoas que mais me fizeram pensar na importância da criatividade e da criatividade como um todo, né? Porque eu sou de uma área, a medicina, eu não preciso assim de ser tão criativa. No geral, a gente precisa de aprender bem protocolos e executar bem esses protocolos. Agora, a criatividade, quando você começou a falar sobre isso, me despertar sobre isso, eu vi que ela cabe em qualquer lugar. Mas como ela começou na sua vida? Acho assim, vai ser um pouco difícil você ver o começo, mas quando você falou, nossa, a criatividade é muito importante, ela precisa de estar presente de uma forma geral na vida de todas as pessoas. Então, eu cresci em um ambiente muito favorável para estimular um potencial criativo. O meu pai, ele é desenhista, quadrinista também, né, revista em quadrinhos. A minha irmã também desenha, a minha irmã mais nova. Eu desenhei por muito tempo, na verdade eu estou tentando retomar isso que eu havia deixado. E a minha mãe não desenha nada, mas por ironia, né, do destino, na verdade eu creio que por um propósito, ela nasceu dia 15 de abril, que é o dia do desenhista. Então, tem um propósito na minha família, né? E eu cresci nesse ambiente muito favorável para você ser artístico, para você ter liberdade, criatividade. E eu lembro que em muitos momentos assim da nossa infância, quando a gente chegava, eu não sei se eu lembro o nome do brinquedo, mas aquele brinquedo que você abria de um lado e fechava do outro. Acho que não é rolimã, mas enfim, era um brinquedinho, acho que quem é da... Não lembro, os bastidores aqui, ó, dando as dicas. Mas eu não vou lembrar desse nome. Mas se você é uma criança dos anos 90, com certeza você vai lembrar. Você esticava de um lado e a pessoa que estava na outra ponta fechava o dele, né? E eu lembro de chegar em casa, e isso aconteceu com vários outros brinquedos também. Pai, eu quero tal brinquedo, né? E meu pai, então, vamos fazer o nosso brinquedo, né? Tudo meu pai fazia... trazia muito para o campo imaginativo das coisas, sabe? Então, um brinquedo não era só ir numa loja e comprar um brinquedo. Ele proporcionava todo um tempo junto para que a gente criasse o brinquedo. Eu lembro também que quando eu fui ficando um pouco mais velha, mais madura, ele me chamou para trabalhar com ele. E hoje eu vejo que isso era uma super responsabilidade, porque os desenhos que ele esboçava, ele começou a delegar para a gente finalizar. Isso é um trabalho de um arte finalista, né?
E eu lembro, assim, de 13, 14 anos trabalhando com isso e vendo o investimento do meu pai de acreditar, né? Ele diz assim, Amanda, você pode fazer o que você quiser, o curso que você quiser, mas você sempre vai ter uma opção B. E até hoje, de fato, não é só uma opção B, mas é uma opção. E eu trabalho com isso até hoje porque eu me identifico com o desenho, e eu imagino que isso também seja um viés da comunicação. Então, por outro lado, né, a minha mãe, eu acho a minha mãe muito bem-humorada, assim, ela tem um humor quase ácido, mas ela é uma pessoa muito criativa nesses gatilhos assim humorísticos, sabe? Muito rápida. A minha irmã também, ela é muito versátil em muitas coisas, é uma pessoa com a mente aberta assim para novas coisas. E então, esse foi o ambiente que eu cresci, um ambiente que sempre tinha uma revista em quadrinhos assim na mesa, sempre tinha um pincel na água, sempre tinha papéis na mesa, e isso contribuiu muito para a minha vida. E na escrita também, né? Uhum, exato. Eu tenho algumas pessoas na minha família que são escritoras, né? E isso é bem interessante também. Outra coisa que você estava falando, que eu guardei aqui no meu bloco mental, sobre a criatividade, né? Eu e a Daiane, a gente sempre conversava que a criatividade é a capacidade de resolver problemas. Então, se você pode olhar para alguém e ver um óculos dela, nossa, que pessoa criativa, alguém que criou um óculos. Talvez você não veja como algo criativo, alguém desenvolveu um óculos. Mas isso vinha de um problema, de uma lacuna. Alguém não enxergava tão bem, por exemplo, uma míope como eu, e alguém criativo resolveu esse problema. Então, todas essas coisas, né, criadas, elas são uma expectativa de alguém de resolver um problema. Eu gosto de ver a criatividade dessa forma. E isso leva, entendendo isso, a criatividade dessa forma, a gente pode levar ela para todas as áreas. E todas as esferas da nossa vida também. Ótimo. É assim que você definiria criatividade, como a capacidade de resolver problemas? Exato. Muito legal. Amanda, eu também queria saber um pouco o que você acha, assim, você acha que todas as pessoas, beleza, você nasceu em um ambiente muito favorável à criatividade. Você acha que todas as pessoas têm capacidade de ser criativas ou não? E quanto você acha que esse ambiente pode interferir? Se é algo, uma aptidão, a pessoa já nasceu criativa. O que você acha sobre essa formação da criatividade no indivíduo? Então, algumas pessoas devem até estar escutando e achar injusto, né? Nossa, deve ser muito mais fácil para ela, muito mais fácil para a Amanda, para a Daiane, para os artistas, para os músicos, para os pintores, serem criativos por causa do ambiente, por causa de um talento, um dom, né? Porque as pessoas acham que as pessoas que desenham é porque elas têm um dom, um talento, né? Mas não é só por causa disso, não. Tem estudo, tem técnica, né? Mas eu acho sim, sabe, que todos nós nascemos com uma predisposição criativa. Sim. Eu acho que a criatividade ela é intrínseca assim a nós. Mas tem ambientes que favorecem e estimulam isso, como no caso, né, do meu pai estimulando. Vamos fazer o seu brinquedo? Vamos assistir um filme, vamos comentar sobre o filme. Eu lembro que meu pai fazia muito com a gente de apresentar peças. Apresenta uma peça para mim, entende? Legal. Então, existem ambientes que favorecem, que estimulam você a ser criativo. E talvez esse ambiente que estimula a criatividade seja um ambiente de problemas. Né? E tem ambientes que não estimulam. Então, aquilo vai ficando abafado. Né? Eu acredito assim. Isso. E também, eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Então, assim, o pessoal perguntou o que você acha que a parte de erro e a parte do erro, do errar, né? Então vamos fazer um brinquedo. Mas se você for fazer o brinquedo pela primeira vez, talvez não vai sair exatamente como você gostaria. Como você acha, Amanda, que o erro e o ócio, eles colaboram para a criatividade? Eu acho que para você se reconhecer como alguém criativo, e talvez essa seja uma das dificuldades de alguém que não se acha criativo, é a inflexibilidade.
né? E o perfeccionismo. Até hoje, esse danado do perfeccionismo é um dos vilões, assim, na minha vida, até hoje. Porque você tem que estar aberto a essas coisas. Você tem que estar aberto de criar algo, de fazer algo e não gostar. De você ser o primeiro a não gostar. Eu lembro que uma vez eu fui em uma palestra de um escultor. E ele falava na palestra, né? Ele era escultor, mas ele estava iniciando no desenho também. E ele falava que, às vezes, ele entrava pelas madrugadas fazendo um desenho e sempre que ele não gostava, ele rasgava o desenho e começava de novo. E ele disse que nessas primeiras experiências com o desenho, era normal para ele desenhar 12, 15 vezes e rasgar antes de realmente sair um desenho bom. Então, isso me fala sobre uma flexibilidade que você precisa ter, né? Até algo que o nosso pastor, o pastor Jackson, o pastor da Igreja Verbo da Vida, ele sempre fala, é que tudo que é muito rígido quebra com muita facilidade. E alguém que é flexível, ele cabe nos cantos, nos lugares, né? Ele sabe como se portar de várias formas, de muitas maneiras. Então, eu acredito que seja isso. Assim, você precisa ser flexível, maleável. Se não deu certo agora, pode dar certo de outro jeito. Eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, que você descobre o seu estilo no fracasso. Né? É tipo uma porta que você tenta bater e não deu certo. Então, não é essa porta, é outra porta. Né? Isso. E acho que a questão de ver várias opções, né? Que eu estava vendo o pessoal falar sobre a educação brasileira, nós somos muito tendenciados a fazer provas em que nós temos que buscar uma resposta certa. E isso é uma coisa que pode, se a gente não tiver outras possibilidades, vai minando a nossa criatividade. Porque a gente vai sempre procurar uma forma de fazer. Exato. Uma resposta certa, entendeu? Que é o problema do perfeccionismo, né? Porque o perfeccionista, ele acha que existe uma única forma de se fazer as coisas e essa forma é perfeita. Mas não existe só uma forma pela qual as coisas podem ser feitas. Existem várias formas. E é aí que a flexibilidade e a versatilidade entra. Porque você consegue desbravar alguns caminhos que chegam no mesmo lugar. Isso é real. Eu tenho dificuldade na flexibilidade, né? Eu fui muito trabalhada para aprender a ser flexível, ser um pouco flexível. E assim, eu lembro que um dia eu estava organizando um evento na igreja e aí pedi para uma pessoa fazer algo, né, específico. E aí eu expliquei exatamente como era para a pessoa fazer. E a pessoa fez exatamente diferente. E eu estava sempre acostumada em falar o que a pessoa tinha que fazer, e a pessoa fazer, executar do jeito que eu tinha falado. E aí, nesse dia, eu me surpreendi, porque ela fez de uma forma totalmente diferente do que eu tinha orientado e ficou muito melhor. Então, eu entendi o seguinte, que às vezes nós precisamos de dar orientações gerais, mas deixar que a pessoa seja livre naquilo ali, porque pode trazer um resultado muito melhor. Né? Ou então, simplesmente diferente, e já valeu a pena, porque as coisas não precisam ser feitas de uma forma só, e o diferente vai atrair a atenção, né? Porque às vezes a gente gosta tanto da coisa de um jeito, mas o diferente chama a atenção. E é interessante, vai mudar o cenário de alguma forma, né? Verdade. Uma das coisas que eu aprendi na liderança, liderando pessoas e nessa área de comunicação, é que o líder, sendo ele um líder criativo, que ele precisa deixar as pessoas soltas. O líder precisa colocar a visão, deixar a visão clara, mas desenvolver as pessoas no potencial que elas têm. E eu lembro também, eu me identifiquei com essa história, porque muitas vezes eu queria desenvolver nas pessoas potenciais que eu via em mim. Mas cada pessoa, ela tem no combo ali de quem ela é, potenciais específicos. Tem pessoas na nossa equipe que elas são boas em falar. Tem uma pessoa que serve conosco, que eu ligo uma câmera, ela tinha que dar aulas para as crianças, né? Sobre doutrina e tal. Eu ligava a câmera, 20, 30 minutos, e ela tirava de letra, assim. E já tinha outras pessoas que, diante das câmeras, já travavam, já ficavam mais firmes, mais nervosas, mas cuidavam das crianças com tanto zelo, com tanta excelência. Então, o líder criativo, ele precisa ser essa pessoa que desenvolve o potencial das pessoas naquilo que elas são boas. Exatamente.
E o ócio, Amanda? E a contemplação, né? Ai, pessoal que segue a Amanda no Instagram vai ver que ela tira muitas fotos de paisagens e dá uma visão linda de uma coisa que você está passando na rua e beleza. Não Isso é me rende nada. muitas piadas, viu? Muitas piadas das pessoas que a gente tira foto. Eu não tiro foto do poste, não, mas já me disseram, Amanda, você tira foto do poste e tira uma reflexão do poste. Exato. E essa contemplação, parar, descansar, observar o ambiente, como você acha que isso influi na criatividade? Então, até você estava falando do ócio, né? E eu gostei, achei bem interessante, do ócio criativo. Porque o ócio por si só, ele não tem muito um potencial de gerar coisa, um potencial criativo. Mas quando você especifica, né, um ócio para algo, uma meditação, um tempo de contemplação de algo, isso sim tem um potencial para criar coisas. E eu acho que é muito interessante para as pessoas criativas elas se autodescobrirem, elas se conhecerem. E é nesses momentos, assim, momentos de silêncio, de solitude e de solidão também, que você se conhece, você sabe como você reage às coisas, o que você gosta, do que você não gosta. Então, em alguns desses momentos, eu fui percebendo que eu era uma pessoa mais introspectiva, embora eu gostasse muito de comunicação e de comunicar também. Mas eu era uma pessoa introspectiva, então eu recarrego as minhas baterias, as minhas forças, sozinha, muitas vezes, em silêncio, no meu quarto, lendo alguma coisa, escutando alguma coisa. E é nesse momento assim que você começa a construir suas referências. Referência de gosto musical, de estilos, de desenho, por exemplo. Eu lembro, assim, na adolescência, eu lendo muitas revistas em quadrinhos e você percebendo, identificando ali os estilos de desenhos e aquilo me levava a aplicar. Então, o ócio, a meditação, a contemplação me levava a me autoconhecer e nesse ambiente também eu ia construindo algumas referências daquilo que eu gostava e daquilo que eu não gostava e as minhas afinidades. E isso já me levava para uma aplicação, né? Então, de desenhar, de compor, de escrever, de fotografar, entende? Essa aplicação prática de ver, eu realmente gosto disso. Eu lembro que na faculdade, nessa disciplina de fotojornalismo, eu comprei a minha primeira câmera fotográfica e eu fiquei assim, eu vou ver se eu gosto disso mesmo. E eu saí assim, devia ser umas 5, 6 horas da manhã, para fotografar uma feirinha, assim, de comunidade, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei assim, gente, vai ser desafiador, porque a pessoa aleatória numa feira fotografando, né? Mas foi maravilhoso. Então, ali eu já dei um check daquilo que eu gostava, porque houve uma predisposição para conhecer. Ótimo. E assim, então o seu processo criativo é mais com você mesmo, né? Mais silencioso, mais dentro do seu quarto, no seu momento a sós consigo mesmo, né? Agora, eu fico pensando, a questão de exposição. Eu me lembro que uma vez você falou comigo assim, Dai, não tem como você ter uma opinião sobre isso realmente se você não se expor a vários conteúdos, e eu acredito que vários conteúdos em vários formatos diferentes, né? Livros, podcast, entrevistas, enfim, várias coisas, filmes, para poder formar uma opinião sobre aquele assunto mais prática, né? Mais fundamentada, exato. E assim, como você acha que essa exposição, porque eu sei que você se expõe a muitos conteúdos diferentes e muito, às vezes, fora do seu dia a dia, fora do seu trabalho, como você acha que essa exposição a conteúdos e conteúdos diferentes influenciam na nossa criatividade? É bem interessante. Um dos líderes de comunicação do Ministério Verbo da Vida, né, da Igreja Sede em Campina Grande, ele se chama Guilherme. Se você estiver assistindo, Guilherme, um forte abraço, você me inspira demais. Ele falou uma vez assim, Amanda, eu me inspiro porque eu leio tudo. Eu leio uma bula de remédio, eu leio uma revista enquanto eu espero uma consulta, um atendimento, eu leio o GC da TV, outdoors, tudo eu leio. Tudo, e eu guardei isso, sabe? Assim, eu acho que uma grande contribuinte para a criatividade é a curiosidade. Né? Você precisa ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que tem interesse. E você que está almejando mesmo a comunicação, o jornalismo,
a comunicação e o jornalismo, ele gira em torno de histórias. Histórias de pessoas, histórias de relacionamentos, histórias de fatos que aconteceram. Isso são histórias. E o jornalista, ele fica nessa periferia ao redor dessas histórias. Então, você tem que ter curiosidade. Até hoje, a Daiane sabe, uma das coisas que eu mais gosto é sentar numa mesa e conversar. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de saber das pessoas o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, o que é que marcou a vida delas. E eu, geralmente, nessas rodas de conversas com os amigos, eu gosto de fazer essas provocações, né? Assim, e a gente vai conhecendo os detalhes assim, das coisas. Descobrir, né? Eu fico pensando uma pessoa que escreve, às vezes, um roteiro de uma série, de um filme, que tem que criar um personagem cheio de detalhes, né? A roupa, o cabelo, a linguagem, o que a pessoa pensa, né? Toda a subjetividade daquele personagem é muito incrível. E você tem que estar se expondo a muitas pessoas. Estou lembrando até de uma história de que um artista de humor, que ela disse que como que ela fez o show dela, o espetáculo dela, que era sobre mulheres. Ela falou que ela começou a observar o comportamento de várias mulheres e dentro daquilo ali ela criou uma personagem que era uma mulher, mas que trazia aspectos de várias mulheres. Então isso traz muita identificação, né, com o público. É bem interessante. Amanda, o pessoal também fez algumas perguntas no Instagram. Gente, de vez em quando nós abrimos algumas caixinhas no nosso Instagram, que é o @fala.universitário. E você pode nos acompanhar, nos siga lá no Instagram, para você participar e poder mandar também a sua pergunta. E uma das perguntas foi: como você se inspira sem copiar? Como a gente vai ter inspiração, né, conhecendo esses vários aspectos, mas não se tornar uma cópia de alguém ou de algo? Tem um livro que ele é bem conhecido assim nessa esfera da criatividade, que é Roube como um Artista. Já ouviu falar? Já, eu li. E esse livro fala que quanto mais referências você tem, então uma música, um escritor, um pintor, um escultor, quanto mais referências você tem para compor algo, para inspirar algo, menos risco você tem de estar copiando algo. Porque você pegou de muitos lugares, não é? Como criar uma cor mesmo. Quanto mais cores você junta naquele espaço, mais chances tem de ser diferente das cores que você pegou. Então, acho que essa seria uma dica e até uma instrução, né? Para não copiar, mas se inspirar mesmo nas pessoas e no máximo de referências que você conseguir. Então, tenha mesmo esse olhar faminto. E quando você estiver presente em lugares e com pessoas, esteja realmente presente. Estar presente. Uma outra seguidora nossa perguntou: como fazer apresentações, eu acredito que sejam apresentações de universidade, mais criativas, para chamar a atenção do pessoal, chamar a atenção do público? Então, tem alguns, eu não sei o nível de conhecimento que ela tem dos softwares, de criação desses templates, de layouts. Mas existem hoje gratuitos, existe uma multiplicidade aí que você pode conhecer. E eu diria o que eu sempre digo quando alguém pergunta sobre criatividade, né? Referências. Referências. As referências vão afinar você, vão afiar você naquilo que você gosta, naquilo que você não gosta. O senso estético também. Então, tem coisas que você vai gostar, experimentar, que de cara você já não vai gostar. Um grande aliado, eu acho que para você também, é o Pinterest, que é um aplicativo. Eu tenho pasta no Pinterest de absolutamente tudo. Eu tenho uma pasta de moda masculina. Porque isso afia o meu olhar. Então, quando o meu olhar bate em uma coisa, eu já sei se eu gosto ou se eu não gosto, por causa das referências e do acervo que eu construí. Outra coisa também, eu gosto de pensar que a minha cabeça é um acervo, como uma biblioteca, né? Então, eu vou colocando coisas nela. Livros, músicas, vídeos, referências de autores, fotógrafos, né? E sempre que eu precisar, aquela mão vai lá e pega no meu acervo. Amanda, agora depois eu vou continuar com as perguntas dos nossos seguidores, mas como você acha que no ambiente da universidade a gente pode desenvolver a criatividade? Porque, assim, é o que eu sempre falo com o pessoal, né? A gente pode
a passar pela universidade, fazer o nosso curso, fazer nossas cadeiras e não aproveitar tudo que tem naquele universo. Dentro também das atividades extracurriculares e afins. Mas ali na universidade, o que você acha que dá para aproveitar para desenvolver a sua criatividade? Então, no início eu comecei falando sobre isso, né? Aproveitar as oportunidades. Sempre o meu nome estava nas escalas para cobrir eventos aleatórios. Coisas aleatórias, assim. Se eu disser, você vai... Nossa, Amanda, tem isso na vida? Tem. Eu estava lá tentando cobrir, fotografar, escrever sobre aquilo. E eu lembro que eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão, né? Então, um desses projetos, e um desses estágios também foi na editora da própria universidade, onde eu pude diagramar alguns livros, fazer parte ali da divulgação de alguns livros. Então, nesses momentos, nessas portas que você entra, sempre abre alguma coisa, sabe? Sempre tem algo que você pode desbravar ali. Então, isso me acrescentou muito, porque me deu a oportunidade de conhecer novos cenários, conhecer outras pessoas, networking também. E eu acredito que seja isso, assim, uma forma de ser criativa na universidade é sendo curioso e aproveitando as oportunidades. Às vezes a gente pensa que tem algumas coisas que não vão nos agregar assim para a nossa profissão, a gente não consegue ver como vai agregar. Mas, às vezes, uma habilidade de desenho não tem nada a ver, por exemplo, com medicina, teatro, mas vai te agregar de alguma forma. Então, se você tem curiosidade, não tenha medo. Vai lá e tenta, vai lá e faz. Experimenta e você vai descobrir se vai dar certo para você e como vai te agregar. Exato. Só um adendo. Que eu já trabalhava, já tinha uma experiência com o desenho, e quando eu passei na universidade, né, quando eu comecei o ensino superior, nessa área, eu ficava assim, como é que eu vou relacionar o desenho com reportagem, com jornalismo, por exemplo, né? E olha como o jornalismo, ele é versátil, né? Tem uma área no jornalismo que é só de reportagens em quadrinhos. Sério? Então, uma vez... Gente, como assim? Exatamente. Sim. São aqueles quadrinhos que tem no jornal? Não. Charge? Não, tem uma... Eu vou deixar essa referência para vocês verem. É uma reportagem maravilhosa, premiadíssima, que se chama Meninas em Jogo. Na Copa de 2014, no Ceará, foi descoberto uma rede de exploração sexual infantil. Né? Então, era uma rede de taxistas, de donos de bares, de aliciadores de menores, né? E essa rede foi descoberta por jornalistas que despretensiosamente estavam ali na praia e viram toda uma manobra ali e começaram a estudar sobre isso. E toda a reportagem ela é contada como é contada uma história em quadrinhos. Nossa. E é maravilhosa, é uma reportagem brasileira e é maravilhosa, maravilhosa. Eu indico super de vocês conhecerem. Então, se você é desenhista, se você tem uma afinidade com o desenho e tem também uma afinidade com a comunicação, com o jornalismo, já tem um potencial aí que você pode desenvolver. Vou fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Ostra Feliz realmente não faz pérolas? O quanto sentir dor influencia no processo de criação artística, né? E aí a nossa seguidora falou sobre música, poema, mas eu queria expandir um pouco mais para também desenhos, para tudo aquilo que a gente produz. Você acha que realmente precisa da tristeza, precisa da dor? Como que é? Qual a sua opinião sobre isso? Que pergunta interessante. Eu gostei da frase, né? Ostra feliz não faz... Ostra feliz realmente não faz pérolas? Uau, muito criativa essa pergunta. Eu adorei. Então, também. assim como o ócio, a minha opinião é que a tristeza pela tristeza e a dor pela dor, elas não produzem tanto. Mas quando tem um propósito naquilo, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, a palavra fala que Jesus Cristo aprendeu a obedecer pelo tanto que ele sofreu. Então, nós vemos alguém que é divino aprendendo algo, ou seja, você é divino, pressupõe que você é onisciente. Mas Jesus Cristo, enquanto face divina e uma face humana, aprendeu a obedecer pelo tanto que ele sofreu. Então, havia um objetivo naquele sofrimento, um objetivo naquela dor.
E da mesma forma, tem coisas que nós passamos que podem não resultar em nada criativo, digamos assim, né? Não, a minha dor de cotovelo, a minha frustração, meu fracasso pode não ter nenhum potencial de me fazer criar algo, promover algo. Mas se a gente passa por isso com um propósito de aprender, de amadurecer, desenvolver algo, eu acho que sim, que tem um potencial ali na dor, na frustração, de sair algo positivo. Na verdade, eu acho também que a dor ela te traz muito para o autoconhecimento, né? Ela te puxa para o autoconhecimento um pouco. Então, aquela parte introspectiva ali pode gerar algo de bom, sim. Eu acho que a gente tem que tentar gerar, sim. Né? Sempre que a gente tem a oportunidade de gerar pérolas, independente da circunstância, nós devemos gerar. Exato. E esse é o processo da ostra, né? Exato. Eu acho que é justamente essa pergunta. Porque tem é como se fizesse algo, entrasse algo na ostra, né? Que causasse algum incômodo, um corpo estranho, né? Eu acho, né? Mas eu já vi uma reportagem sobre isso. Um corpo estranho entra na ostra e aí todo aquele sistema dela de autodefesa é o que vai produzindo a pérola, né? E eu acho que muitas vezes nas nossas vidas é assim também. As nossas respostas a esses corpos estranhos, né, de tristeza, de felicidade, também vão produzindo para a gente algo precioso. Mas eu concordo que realmente às vezes a gente no processo de dor pode gerar amargura, pode gerar coisas ruins e a gente não pode perder a oportunidade. Eu acho que tudo na nossa vida é uma oportunidade de criar algo melhor. E tem o fator também de identidade. Né? Às vezes, enquanto você escreve sobre a sua dor e aquilo que você está aprendendo na sua dor, alguém que também está passando por um momento, talvez na trajetória, em algo, como que eu posso dizer? Em um momento anterior ao que você já está, ela já consegue pegar algumas chaves, algumas deixas, né? E isso, eu acho que isso contribui muito. E eu queria, para quase finalizar, queria falar o início do fim, falar um pouquinho sobre a Aurora. O que é a Aurora, o que ela representa, qual a proposta? Então, das pessoas criativas que começam projetos. A Aurora, ela nasceu de um sonho, literalmente de um sonho. Eu sonhei dando luz a um projeto que se chamava Aurora. E a aurora quer dizer justamente isso, né? O início do dia, o levantar do sol. E nesse projeto, o objetivo desse projeto é trazer sobre pessoas esse estímulo para a criatividade, para a inspiração, e de forma criativa, por meio do desenho. Né? Então, você pode acessar o perfil da Aurora no Instagram e conhecer um pouco mais desse trabalho, desse projeto. E tem sido assim bem desafiador para mim também, porque eu voltei a desenhar, era algo que eu tinha parado. Mas eu acredito que há um propósito nisso também. E que, na verdade, eu entendo a Aurora como uma comunicação de Deus também, para as mulheres, especificamente para as mulheres. Não limitando os homens. A pessoa passa uma proposta e você faz um desenho artístico a partir dessa proposta, como é? Então, as pessoas entram em contato ou pelo perfil ou pelo meu contato pessoal. E geralmente elas chegam com a demanda de um desenho, né? Eu quero uma caricatura de um amigo, já me pediram uma caricatura de um professor, por exemplo. E a gente abraça essa demanda também como algo assim, né? Mais objetivo. Eu quero um desenho assim, eu quero algo assim. E aí a gente tenta desenvolver. Mas a proposta mesmo, a visão da Aurora, de forma bem prática, né, é que ao chegar da demanda eu tenha um tempo de inspiração e até mesmo de oração para saber o que Deus pensa sobre aquilo. Né? E por meio do desenho, por meio de algo tangível, compartilhar com as pessoas aquilo que Deus pensa sobre elas, quais as emoções de Deus, quais os desejos de Deus sobre pessoas e especificamente sobre as mulheres por meio do desenho. Então, é um projeto que está nascendo, é um projeto que está engatinhando, mas eu já vejo o favor de Deus e eu já tenho algumas experiências de algumas pessoas que já receberam esse desenho, né? Esses desenhos, geralmente, eles vêm num combo também de presentes, dependendo de como a inspiração e a criatividade
for montando. E todas essas pessoas, ao receber, elas começavam a chorar. Né? Nossa, Amanda, Deus estava falando comigo isso. Nossa, Amanda, essa é a palavra da minha vida. Eu lembro até do seu irmão, né, do Caleb, que Sim. a Dai me pediu um desenho deles, né, eles iam casar. E era o Uhum. presente de casamento. E aí eu comecei a orar sobre aquilo, comecei a orar por eles. E o versículo que ficou muito forte para mim é um que está escrito lá em 1 Coríntios, que fala que o amor lança fora todo medo. Isso. E era um dos elementos do desenho, era essa frase, esse versículo, né? E quando eu entreguei para a Daiane, ela ficou uma estátua. Amanda, esse é o versículo deles, né? Isso. O versículo que permeou todo o relacionamento deles foi esse. A Amanda não sabia, porque acho que na época você nem seguia eles nas redes sociais. Eu não falei, só pedi mesmo o desenho e ela trouxe isso e foi realmente maravilhoso. Eles ficaram super felizes. Então, se você quer, além de presentear alguém, inspirar, tá aqui a oportunidade. Fala o arroba da Aurora para nós. É Aurora e acredito que são uns 5 underlines. Mas se você procurar a Aurora, ele já vai. E no meu perfil também, Amanda Amorim, tá listado na minha bio o Aurora. Então vai ser bem mais fácil. Você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Amanda, no final do nosso programa, a gente sempre pede um conselho que você daria para o jovem que está pensando em fazer jornalismo, para a pessoa que está ali dentro da universidade, que ainda não entendeu bem como a criatividade pode ajudar ela, e qual conselho você daria para esse estudante que está nos assistindo? Então, isso é uma responsabilidade, né? Você estimular alguém a fazer algo. Mas, se eu pudesse dar um conselho, o conselho que eu daria era para que você conhecesse o seu propósito. O propósito da sua vida. O que é que lhe motiva? O que é que você ama? O que é que você tem paixão? Que você acorda, levanta e eu gosto disso. Isso, para mim, tem significado. Eu lembro que foi algo que a gente não falou, mas um pouco antes de começar a faculdade, nesse momento de decidir a faculdade, porque eu queria ser tudo, né? Eu queria ser arquiteta, eu queria ser presidente da República, eu queria ser desenhista, eu queria ser estilista. E nesse momento, eu já era cristã e eu lembro que eu parei. Eu parei todas as minhas pesquisas, eu parei todos os orçamentos que eu estava fazendo, tudo. Eu disse assim, Senhor, eu preciso descobrir no que é que concerne ao meu propósito. O que é que concerne ao meu propósito? E aí eu comecei uma pesquisa mais intencional, né? De afinidades. E aí também entra o autoconhecimento, né? De afinidades daquilo que eu realmente gostava, naquilo que eu seria útil, né? Para a humanidade, para a sociedade, para agregar valor às pessoas. E aí eu fui riscando algumas opções, inclusive medicina, né? Já fui riscando aqui, ó, quando eu vi a dedicação, o nível, né, o investimento e também algumas predisposições que eu não tinha, fui riscando e me sobrou jornalismo. E aí eu fiquei apavorada, porque eu fiquei assim, que jornalismo se eu não sei falar, se eu não sei comunicar. Mas naquele momento eu senti paz no meu coração. E a palavra fala que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Então eu senti confirmação mesmo assim de Deus, sabe? E eu disse assim, eu vou fazer, eu vou testar. E os meus pais me apoiaram muito, eles foram mesmo essa rede de apoio, de suporte, são até hoje, né? E eu fui. Então, o conselho que eu daria é para que você se voltasse para você mesmo. Aí dentro de você é onde está as respostas que você tem buscado. E dentro dessas respostas, a que concerne ao seu propósito. Naquilo que você vai entregar valor às pessoas, naquilo que você vai poder servir as pessoas. E você não vai se arrepender de ter acreditado em você e no seu propósito. E algo que eu acho sobre propósito, que eu tenho visto assim, é você encontrar onde você brilha, né? Porque, às vezes, mesmo que não seja algo que as pessoas valorizem tanto, assim, às vezes não é o emprego que você vai ganhar o melhor salário, o maior salário, mas você tem que encontrar onde você brilha, porque você vai servir melhor ao mundo, às pessoas, a todos que estão ao seu redor, né? É a questão também de realização, né? Exatamente. E hoje, como alguns dos conceitos estão muito chacoalhados, né? E a gente tem, às vezes, uma ideia diferente daquilo que é sucesso, né?
Mas Sim. eu gosto de acreditar que o sucesso ele é uma realização. É você ir dormir e acordar com vontade de viver. E é onde você brilha, né? Exatamente. Onde você se realiza, onde você se desenvolve, onde você sempre aprende. Assim. Amanda, amei a conversa. Você gostou? Igualmente, eu ficaria aqui por horas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Me sinto muito honrada de estar nessa TV que você nos abençoa tanto, nos ensina tanto, né? Na verdade, você ensina quase tudo, quase tudo. É você que nos ensina aqui. E queria agradecer muito a você. Pessoal de casa que está aqui, você quer fazer o agradecimento final? Sim, eu Tá, que eu gostaria nunca de... deixo o convidado fazer o agradecimento final. Então, por mim, muito obrigada mesmo. Me sinto muito honrada. Tenho certeza que você já tem abençoado a vida das pessoas. A comunicação, eu percebo muito na sua vida que a comunicação, ela é fundamental. É algo que faz parte, porque você comunica em tudo, né? Você comunica na sua forma de agir, na sua forma de falar, no dia a dia, no desenho, através da escrita. Então, realmente reconheço muito esse propósito na sua vida. Sou muito grata por ele e por você. Eita, como é que a gente se despede agora, né? Mas muito obrigado também pela oportunidade. Tantas pessoas que você poderia entrevistar. Eu me senti muito privilegiada pelo convite, né? Muito obrigado pela sua amizade também, que me ajudou a ver tantos potenciais que às vezes eu nem passava despercebido. Muito obrigado pelo espaço, pela conversa. Muito obrigado também a você que está nos assistindo, a nossa audiência. Faça jornalismo. Essa é a minha hashtag e a minha bandeira. E eu quero agradecer também a pessoa do pastor Jackson. Ele, sem dúvidas, é uma das pessoas que mais me estica, né? Me estica no potencial, no desenvolvimento mesmo. E eu quero agradecer, pastor Jackson, a Aurélia, muito obrigado por tanto investimento na minha vida. Também aos meus pais, à minha família, muito obrigado por serem suporte, né? E aporte também. Vocês são fundamentais. E é isso, muito obrigada a todos que participaram, a equipe, né? Eu me sinto muito privilegiada e muito honrada. Quer aproveitar e pedir engajamento? É verdade, me sigam nas redes sociais. Isso. E, pessoal, segue a gente aqui também. Curte o vídeo e compartilha, pessoal, porque foi maravilhoso. Tenho certeza que, assim como abençoa a sua vida, também vai abençoar a vida de outras pessoas. Muito obrigada. Até mais.